Acho que todas as pessoas já tentaram adivinhar o que foram em vidas passadas, não é mesmo? Mas você já se imaginou em cenários na sua próxima reencarnação? Especialmente os mais velhos devem ter se perguntado várias vezes o que gostariam, avaliando o que gostariam de ter feito e não conseguiram. E como seria legal se tivesse à sua disposição tempo novamente para realizar seus sonhos, para obter conquistas, para ter uma melhor convivência familiar, talvez. Pois saibam que isso é possível, preparar o futuro a partir do presente. Planejar, ao menos em parte, a próxima reencarnação a partir da atual. Plante hoje e colhe amanhã. Essa é a regra. Colhe hoje o que semeou ontem e a qualidade às vezes não é das melhores. Porém, o consolo é justamente a possibilidade de poder selecionar melhor as sementes que se lançará à terra e ser recompensado com saúde, com alegrias, com paz, bem-estar nas existências vindouras. As vidas são solidárias entre si. O passado, o presente e o futuro são segmentos de um único tempo. A alma, ou espírito imortal, totaliza, acumula o que já viveu, vive e viverá num contínuo sem fim em direção ao Criador. Você, nas próximas vidas, esse é o nosso tema livre de hoje. E além dele nós temos o Fonte Allan Kardec, os falsos profetas da era moderna, e em Cristo e nós no terceiro milênio, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Você nas próximas vidas. Esse é o nosso tema livre de hoje, complementando a nossa tarefa aí de 2 semanas anteriores, quando falamos sobre o passado e o presente. Hoje nós temos aqui a satisfação de receber, além do Dineu, que já é conhecido de todos, um outro companheiro espírita que vem prestigiar também o nosso programa, vem trazer a sua colaboração, que é o Denis Spina. Então, vou logo perguntar para o Dineu, consciente de que nós somos, partindo do pressuposto que todo mundo que esteja nos assistindo aceita essa ideia da imortalidade do espírito, se somos imortais, nós já vivemos e viveremos muitas vidas, muitas reencarnações ainda. Em corpos materiais estamos falando, daí o termo reencarnar. Quais as nossas perspectivas de futuro, Dineu? Olha, eu espero realmente que sejam as melhores, mas enquanto a gente está na Terra, enquanto não finalizou a presente encarnação com todos os seus desafios, nós podemos fazer elucubrações. Lembrando que nós fazemos parte de um conjunto muito vasto, nós temos a nossa família espiritual, inúmeros espíritos dos quais nós não nos lembramos e que nos tutelam a existência e que nos aguardam, às vezes, com um projeto de vida em comum, na expectativa de que nós superemos algumas dificuldades. Então, depende realmente de um conjunto muito grande de circunstâncias. Agora, a minha expectativa realmente é ter paz no futuro, entende? Paz íntima, entende? Aquela paz que o Cristo ofereceu, eu acho que com ela, qualquer contexto, você dá conta. Eu acho que a gente poderia, dito de outra forma, dizer que é o suficiente para termos uma garantia de um futuro feliz, ter uma consciência tranquila. Se cada dia, cada noite a gente pode colocar a cabeça no travesseiro e ela não nos acusa, então é fácil de seguir em frente, né? Então, meu caro Denis, por aquilo que a gente conhece da doutrina espírita, é melhor estar reencarnado ou desencarnado? Olha, encarnar tem as suas funções, a gente tem que ter ciência disso, né? Então, existem coisas que a gente precisa realizar enquanto estivermos encarnados. Então, para que a gente tenha uma consciência tranquila no futuro, é preciso que a gente realize algumas coisas enquanto estamos encarnados. Então, tem a necessidade, se a gente precisa encarnar para evoluir como indivíduo, para ajudar a sociedade a evoluir também como sociedade, a gente precisa ter em mente que
a experiência na Terra ela é de grande valia. Então, se a gente pensar que na Terra a gente é capaz de, em sociedade, colocar indivíduos que são muito bons e indivíduos que são muito ruins, ao mesmo tempo convivendo juntos, é uma experiência muito rica, onde um pode ajudar o outro a avançar. Então, essa experiência única precisa ser muito bem aproveitada. Então, para que eu tenha uma vida tranquila no plano espiritual, eu preciso executar bem a minha tarefa enquanto encarnado. Então, uma coisa depende da outra. Então, às vezes é necessário para que o espírito fique em paz estar encarnado com o esquecimento do passado, por exemplo. Então, encarnar é um grande privilégio. E se alguém, né, e muitos de nós, claro, não estão totalmente satisfeitos ou nada satisfeitos com a vida atual, mais um motivo para a gente se empenhar no trabalho do nosso aperfeiçoamento individual para garantir um futuro melhor. Aliás, eu queria perguntar para você, né? Vocês já falaram um pouquinho, mas para reforçar. O que fazer para garantir um futuro feliz? Claro. E como desencarnado e como reencarnado, né? Tanto nessa existência como nas próximas. Sempre tendo essa visão de estar lá e estar aqui alternadamente. O que eu acho é que Deus não nos coloca no lugar errado. Ele nos coloca com as experiências certas, com as pessoas certas. Nós temos os irmãos que nós devemos ter, o círculo que nos compete, nós moramos no país mais adequado a desenvolver as nossas características, nós estamos até no ambiente profissional mais propício a que nós desenvolvamos, a partir dessa percepção de quem eu sou, de onde a vida me colocou e até de quais são as minhas tendências instintivas, o que em mim parece demandar correção ali, eu posso fazer uma análise do que eu preciso melhorar em mim. Então, viver com a máxima dignidade e prestando atenção, fazendo o possível para ser uma pessoa boa naquele contexto. Se é um contexto desafiador, que toda profissão, toda opção, seja ter família, não ter família, ter saúde, não ter saúde, tudo tem um ensinamento. Qual que é o meu ensinamento? E fazer o melhor que eu conseguir, né, para conseguir me reajustar com a lei de Deus. Agora, como é que a gente sabe que é difícil, se a gente soubesse, tivesse uma receita pronta, a gente passava, mas seríamos os primeiros a utilizar, né? Nessa tentativa de equilibrar os interesses da vida presente, materiais, as necessidades que também têm que ser cuidadas, a atenção que merece, mas sem subestimar, sem menosprezar o futuro. Mas como é que a gente faz? A gente tem que viver em função mais do presente e do futuro. Até que ponto a gente tem que sacrificar o presente para o futuro? Porque muita gente diz, não, mas mesmo que eu tenha outras vidas, mas eu estou hoje aqui, quero viver bem, quero ter conforto e família, não sei o que, não sei o que. Como é que a gente acha um caminho, uma luzinha e alguma orientação nesse sentido? Então, acho que a questão talvez seja dosar um pouco a respeito da necessidade de viver o presente e precaver o futuro, né? Então, eu costumo comparar, por exemplo, com a questão previdenciária, né? Então, a gente, de certa forma, faz uma economia dos nossos recursos atuais porque não quer viver um grande desconforto no futuro. Então, a gente deve fazer a mesma colocação com relação às coisas da matéria, né? Específicas da matéria. Então, quando a gente, de alguma forma, planeja o futuro, a gente tem que ter ciência de que o futuro ele requer de nós um investimento atual. E para que eu venha colher algo no futuro, eu preciso de alguma forma semear isso agora. Embora a colheita também não seja garantia nenhuma. Então a gente faz a semeadura, planeja e deixa nas mãos de Deus a possibilidade de colher ou não os frutos dos quais a gente tem interesse. Quando você falou, eu achei muito interessante essa ideia de viver com um manual de instruções, a gente não pode deixar de destacar que a doutrina espírita é o manual de instrução da vida, né? Então, é um recurso muito valioso que nos dá orientações do certo e do errado, do que se deve ou não valorizar. Então, você veja, ela dá bastante, a partir do pressuposto que ela nos dá a ideia da vida depois da morte, da reencarnação, né, da imortalidade do espírito, por exemplo, ela nos dá orientações para que a gente faça boas escolhas agora, pensando em todas essas consequências futuras. Então, de certa forma, o Espiritismo é um pouco desse manual de instrução da vida, né, que nos facilita muito as nossas escolhas.
E se a gente puder destacar algo, né, quando você me pergunta assim, no que investir, eu sempre reflito da seguinte forma: toda vez que a gente abre mão do interesse individual em favor do interesse coletivo, a gente está acertando. Então, de alguma forma, se eu abro mão de exercitar uma vontade qualquer, porque eu sei que esse meu cerceamento está trazendo um benefício para as demais pessoas que convivem comigo, de certa forma eu estou fazendo o que é adequado. Eu estou abrindo mão de algo para colher algo melhor no futuro. Vou insistir um pouquinho mais para dar condições de que vocês alimentem bem essa nossa reflexão aqui. Porque a gente sabe, né? A gente está, de modo geral aqui, se o indivíduo, como ele acabou de dizer, se plantou bem, vai colher o bem, é a lei de causa e efeito e vice-versa. Então, infelizmente, muitos irmãos nossos, na atualidade, a gente sabe que terão muitas dificuldades, não só após a desencarnação, como nas próximas reencarnações. A justiça divina vai cobrar isso aí, de alguma maneira. Não é castigo, não é punição, mas é o próprio indivíduo, ao infringir as leis imutáveis de Deus, ele vai ter que arcar com as consequências de seus atos. Mas assim, um indivíduo que se dedica ao cultivo de virtudes e combate as suas más tendências, como diz lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né, combate aos vícios, defeitos morais, pode esperar o que na próxima encarnação? Tá. Eu acho interessante isso de cultivar virtudes, que não é só, digamos assim, fazer coisas, que eu faço uma distinção entre, por exemplo, eu estou fazendo dieta ou eu reeduquei a minha alimentação. Que enquanto a gente está fazendo o bem meio forçadamente, né, a gente corre o risco de que, mudando o contexto, você acabe recaindo num vício antigo, né? E Jesus, ele disse que mandaria um novo Consolador à Terra para esclarecer todas as coisas, tal, para explicar o que ele não tinha podido explicar e para nos reensinar, porque evidentemente alguma coisa do que ele ia dizer ia se perder. E ele disse que esse Consolador, ele estaria em nós. Então vejam, a doutrina espírita, a ideia é que ela esteja em nós, ou seja, que ela penetre o nosso íntimo com a sua capacidade de esclarecimento tão profunda, tão lógica, tão racional, né? É um conhecimento tão assim, tão esmiuçado, tão rico, que aquilo mude a nossa essência e logre nos transformar em pessoas boas. Porque a partir do momento em que a lei divina realmente penetrar no meu íntimo, eu não estarei apenas me esforçando para fazer as coisas. Então não importa se eu vou morar na China, se eu vou nascer nos Estados Unidos, se eu vou nascer num país onde o materialismo impera. Se eu realmente, nesta encarnação, eu conseguir incorporar o Consolador em mim, essa confiança profunda na existência de um Pai de amor que cuida, né? Então daí na próxima vida o que eu posso esperar é ter sempre um nível de conduta, assim, um nível de ser sempre um ser humano decente, entende? Não importa onde eu esteja, porque eu já incorporei. Então eu acredito que a pessoa que pratica virtudes, e o Espiritismo ele ensina, né, uma vida de virtudes, né, coloca Cristo como exemplo, modelo e guia, né? Mas eu penso que é isso, é realmente buscar mudar o nosso interior, entende? Porque a partir do momento que nós mudamos o nosso interior, a nossa forma de ver a vida, nós sofremos menos com bobagens, fazer o bem é mais natural, temos serenidade, tudo muda, tudo fica diferente. Felicidade completa na Terra, é possível? Olha, a gente precisa parar para pensar a respeito do conceito de felicidade, né? Então, se a gente parar para pensar que na Terra as coisas são perecíveis, o corpo adoece, envelhece, as coisas estragam, as coisas mudam. Se a gente colocar nossa felicidade na constância das coisas que são naturalmente inconstantes, a gente não vai conseguir a felicidade. E ao passo que se a gente pegar, por exemplo, o conceito kardeciano, né, que coloca para nós como fé no futuro, posto necessário e consciência tranquila, a gente pode investir bastante para ir se aproximando da felicidade, que só vai chegar na medida que a gente for avançando como espírito imortal que somos, né?
Então, se a gente pensar, bom, posso ter necessário, quanto mais necessidades eu tenho, mais distante da felicidade eu fico. Consciência tranquila, eu só vou conseguir à medida que eu for tomando boas decisões, então a minha consciência fica tranquila de ter feito o meu melhor, ter feito as melhores decisões possíveis. E fé no futuro é o que a doutrina espírita nos oferece como grande recurso, né? Sabendo da imortalidade da alma, da reencarnação, então essa ideia de que Deus está no comando, de que é onipresente, onisciente, de que é infinitamente justo e bom, nos dá uma tranquilidade de ver as coisas do mundo de maneira diferente, né? Mesmo nessa bagunça toda. Até porque a gente não consegue aqui na Terra, as pessoas de bem, elas nunca vão se sentir completamente felizes, porque sempre vê as necessidades dos irmãos de caminhada aí com tanto sofrimento. Você não vive numa ilha, você não consegue, não está numa bolha, né? Então aquela questão de solidariedade, de caridade, de sentimento, de compaixão, você acaba se ressentindo um pouco também nisso aí, né? Agora, tem mais uma perguntinha aí, tem um pouquinho de tempo para nós aí, Dineu, mas segundo os ensinamentos espíritas, na dimensão extrafísica, como é que é a felicidade lá? É um paraíso? Vive no céu? É no ócio? O que constitui a felicidade do ser espiritual? Porque a gente trabalha tanto para ser feliz na vida espiritual, chega lá e encontra o quê? Tá, eu vou falar de uma experiência assim, pessoal minha. Então, enquanto médium, né, o que eu reparo, né, a hora que se aproxima um espírito elevado para fazer uma psicografia ou para um fenômeno de psicofonia, o que se percebe é uma profunda paz. Então eu acredito que a felicidade realmente que tem no mundo espiritual e que é diferente da Terra, de quem, digamos, já conseguiu atravessar a porta estreita, é uma profunda paz. Entende? E também envolve um poder olhar para trás sem vergonha alguma, entende? Porque você já quitou todas as dívidas, você está tranquilo, né? Você vai só caminhar para Deus daí no caminho reto e largo. Essa paz é que é diferente, que Jesus nos disse, uma paz diferente do mundo, né? Acho maravilhoso quando eu noto a presença de um espírito cuja simples presença pacifica os outros. Muito bem, nosso tema livre fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem e segue os nossos demais quadros. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição você confere AD Paraná, 23 anos de jornal e 7 anos de TV. A fatalidade na doutrina espírita. Os dois lados da mediunidade do reverendo Staton Moses. E ainda, na seção livros que eu recomendo, a obra A Biologia da Crença, Jornal Comunicação Espírita, assinatura anual apenas R$ 20. Assine e recomende. Olá, meus amigos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, obra esta codificada por Kardec e que faz parte das obras basilares da doutrina espírita, vemos relembrados os ensinamentos do Cristo. Se vos disserem o Cristo está aqui, não o procureis, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse, reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas, se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco mau. Pois bem, Cristo nos alertou severamente sobre os falsos profetas. Desde seus primeiros ensinamentos, enquanto ainda encarnado conosco no plano físico, e reforçado na codificação espírita através da contribuição do amigo espiritual Luiz. Mas quem são? O que querem eles? Os falsos profetas modernos são aqueles que se utilizam de palavras vazias e se intitulam os guardiões das verdades absolutas, se fazendo passar por enviados de Deus para conduzir a humanidade, quer seja no aspecto político, quer seja no aspecto religioso. Mas como alguém pode se intitular dono da verdade, sendo que a verdade é de caráter universal, pertence a todos? São verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Estamos acostumados a ver tudo isso no meio rádio e no meio TV, e agora também na internet.
Pessoas que se dizem portadores da boa nova ou da verdade falam em nome de Jesus, de seus ensinamentos. Mas os seus atos e palavras demonstram o contrário. São pseudos sábios que barganham graças divinas em troca de moedas ou dos atuais likes. Iludem as pessoas de boa fé com seus supostos milagres a preço de ouro. Mas como identificá-los? Normalmente, são indivíduos sem comprometimento moral, pregam na sutileza de suas palavras um Deus cambista e propõem aos seus seguidores uma fé cega. Aliás, a palavra profeta em sua tradução direta significa profecia, ou seja, no sentido evangélico, todo aquele que se intitula profeta é um enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Na atualidade, muitos são aqueles que se dizem portadores da boa nova, enquanto os verdadeiros profetas, esses, difundem a palavra do Cristo em atos anônimos, no silêncio da sua boa obra. Não tem suas fotos estampadas nem em jornais, revistas ou outdoors, ou falando a língua digital, nem Facebook, nem YouTube, nem Twitter ou qualquer outra rede social. Com a chamada era da internet, os falsos profetas não mais proferem os seus dogmas gananciosos em templos ou praças. Comumente, estão dentro de nossas casas, através das diferentes mídias sociais às quais temos contato. E podemos afirmar sem sombra de dúvidas que inúmeros desses falsos profetas se escondem através de um pseudônimo padrão ou de uma prática atual que vem aterrorizando as mídias sociais, as chamadas fake news, ou, em tradução literal, notícias falsas. É a modernidade sendo utilizada para fins escusos, onde os falsos profetas modernos proferem o que lhes convém com objetivos claros, mas sempre maquiados, sem se importarem com as consequências de seus atos ou de suas palavras. São indivíduos ligados ou não a alguma religião, postam suas fake news, criam seu clube de seguidores com total descomprometimento com a verdade e quase sempre têm os seus nomes ovacionados na mídia digital. São espíritos imperfeitos ainda, tanto encarnados quanto desencarnados, que se unem e utilizam da desinformação para impedir o conhecimento e o progresso da humanidade. Portanto, sempre desconfie, como nos alertou Jesus. Não há donos da verdade. As mensagens espíritas, assim como qualquer outra mensagem ou informação com promessas de resultados fáceis, sempre é importante o crivo da razão. A responsabilidade e a seriedade das ações são os divisores que separam os falsos profetas das boas árvores. Busque sempre fontes confiáveis, sejam elas sobre o espiritismo ou não. Não deixe ser enganado pelas fake news dos falsos profetas. Com essa mensagem, eu deixo a todos um grande abraço virtual. Fiquem em paz. Jornal Comunicação Espírita, edição de maio e junho de 2020. AD Paraná, 23 anos de jornal e 7 anos de TV. Nosso Comunicação Espírita entra com essa edição no seu 24º ano de circulação, sem nunca falhar um bimestre sequer. Ao todo, são 139 edições e 1.184 páginas de informações, notícias, entrevistas e entretenimento, e aproximadamente 103.500 exemplares. Jornal Comunicação Espírita, assinatura anual apenas R$ 20. Assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Cristo em Nós no Terceiro Milênio, nós vamos falar de uma parábola que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo e que fala assim: muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Eu vou ler, como sempre, um trecho para que a gente possa basear a nossa explicação em Kardec, que está aqui no Evangelho, mas também nessa parábola de Jesus. Então diz assim: Jesus, falando ainda através de parábola, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando realizar as núpcias do seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que tinham sido convidados. Mas eles se recusaram a ir.
Ele então enviou outros servos com a ordem de dizer aos convidados de sua parte: eu preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que tinha feito engordar. Tudo está pronto. Vinde às núpcias. Mas eles, não se comovendo com isto, foram-se um para o campo, o outro para o negócio. E outros agarraram os servos enviados, os maltrataram e os mataram. Ao ficar sabendo, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhe a cidade. Disse então aos seus servos: a festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas, e chamai às núpcias todos os que encontrarem. Seus servos então se foram pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus, e o salão de núpcias ficou repleto de pessoas que se assentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver quem estava à mesa. E, percebendo nela um homem que não portava a veste nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a veste nupcial? E esse homem permaneceu calado. Então o rei disse aos seus: atai suas mãos e pés e atirai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Bem, aqui na explicação do Evangelho, segundo Kardec, a explicação que Kardec traz é muito valiosa para esse trecho, porque Jesus falava naturalmente em parábolas. Por que Jesus usava essa forma de linguagem, em parábolas? Porque Jesus é o nosso espírito mais puro, é o nosso espírito mestre, que ele veio para nos ensinar a lei de amor, de caridade, de justiça. É o nosso Messias, não é? Então, Jesus utilizava aquilo que aqueles homens naquela época podiam entender. Então, ele quis dizer: jamais Jesus amarraria um homem e jogaria ao exterior para que ele sofresse. Mas, muitas vezes, nós falamos que somos cristãos e não exercemos o que Jesus ensinou. Nós falamos da boca para fora, mas não colocamos em prática o que Jesus ensinou. É isso que essa parábola tão importante chama a atenção. Nós precisamos agir como cristãos, nós precisamos colocar em prática a lei de amor, de justiça e de caridade. De nada vale só usarmos a palavra de forma oca, de forma não verdadeira. As vestes nupciais era, segundo, por exemplo, a releitura de Haroldo Dutra Dias, como um personagem que nós utilizamos. Então, ele até cita o livro de André Luiz, e que fala que quando André Luiz buscava lá na colônia espiritual um trabalho, ele ganhou um trabalho que não era parecido com o trabalho terreno. Ele ganhou um trabalho de uma outra função e ele se sentiu de certa forma humilhado. Então ele não estava vestindo aquela veste, Quando nós vestimos a veste nupcial, nós entramos na lei de Jesus, nós entramos na lei de amor, nós cumprimos o que é de um verdadeiro cristão. Cada passo é importante nessa aprendizagem, todos nós estamos aprendendo, ninguém está totalmente preparado, porque esse mundo é de provas e expiações, mas precisamos confiar em Deus, precisamos seguir o caminho, precisamos vestir essa veste nupcial que é do verdadeiro cristão. Até mais, amigos!